Pedro Gonçalves, na minha opinião, devia estar fora da seleção nacional, uma vez que ele não conseguiu dar o passo que merecia dar ou que devia dar para a nossa nação, tem que estar fora da seleção nacional. Como é que é, meus irmãos? Como é que é, my people? Estamos aqui, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Se ainda não se inscreveste no meu canal, por favor, faça agora. Clica aí, se inscreva no canal. Esse vídeo, partilha se for necessário. E agradecia que fizesses isso porque é das vossas partilhas e likes que o YouTube pode me reconhecer mais como um usuário da plataforma e dar-me os benefícios que vocês sabem que normalmente o YouTube tem dado a todos os YouTubers, aqueles que fazem bem os seus trabalhos. Pessoal, hoje vim reagir ao jogo da Seleção Nacional de Angola. Infelizmente, perdemos contra a Líbia em casa, um jogo que estava ao nosso alcance para vencermos, até porque a Líbia não é uma seleção monstruosa, uma seleção assustadora. Em África é uma seleção muito, muito baixa, até referindo-se a Angola, a Líbia nem compara-se. Mas infelizmente o futebol é assim, perdemos o jogo e não é isso que esperávamos muito mais, mas não é o que aconteceu. Ok, pessoal? Então, o futebol merece ter o controle de quem entende, de quem estudou, de quem percebe de 0 a 100 a matéria, ok? Se vocês forem ver o vídeo passado que eu fiz concernente à Seleção Nacional de Angola, Pedro Gonçalves e as ideias que ele tem tido quanto à nossa Seleção Nacional, vocês vão notar que eu falei sobre jogadores que normalmente têm ritmos de jogo e que merecem ter o lugar na Seleção Nacional. O que aconteceu hoje é mais ou menos o que eu disse no tema passado. Eu disse que a Seleção Nacional precisa de jogadores com ritmos. Precisa de jogadores que têm jogos todos os finais de semana nos seus respectivos clubes, ok? Tanto que a performance de Zito Luvumbo foi algo que mostra que normalmente ele tem jogado e tem trabalhado imenso na sua equipa, ok? São jogadores como Zito Luvumbo que nós queremos que a Seleção Nacional tenha, ou que jogadores que mostrem aquela fome, aquela vontade de querer fazer dentro de campo, como fez o Zito Luvumbo. Angola começou com um grande erro em entrar com um ponta de lança que normalmente nem joga na sua equipa. Ele tem poucos números de jogos na sua equipa. Eu já falei disso no tema passado, ok? No jogo de hoje, nós de facto que merecíamos ter Gelson Dalla e Mabululu. São os dois postes principais da Seleção Nacional de Angola, mas infelizmente nós não podemos os ter na Seleção Nacional de hoje, mas na minha opinião o Zine que tem jogado na sua equipa lá na Europa, ele tem mais ritmo, tem mais fome de golos, ok? Porque o Zine tem jogado frequentemente na sua equipa. A Seleção Nacional faz-se com jogadores que têm jogos, ok? Seleção Nacional faz-se com jogadores que jogam frequentemente nos seus clubes. Então é mais ou menos isso que eu tenho manifestado para a nossa Seleção Nacional. Jogadores que merecem estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo, ok? Zini não devia estar no banco. Um jogador que sente-se que tem a possibilidade de jogar e fazer a diferença no primeiro tempo, quando ele é colocado na segunda parte, alguns jogadores também entram com a moral um pouquinho mais baixa, ok? Então é mais ou menos isso que eu digo. O Depu foi uma péssima escolha para Pedro Gonçalves, ok? É a minha opinião, estamos a analisar o jogo. Vocês podem ver, Depu não teve nenhuma oportunidade de golo, não porque se calhar ele não lhe passaram a bola, não. É porque o Depu não está no seu melhor momento, não está numa boa fase, ele não tem jogos, né, feitos, ok? Tem poucos minutos de jogo e ele entrou como titular, que é um grande erro. Por isso é que Depu não fez nada na primeira parte, porque não é o jogador que devia estar. Tínhamos o Caporal que tem sede de golo, um jogador que está a mostrar que é capacitado para ocupar o lugar de Mabululu e Gelson Dalla, porque estávamos a jogar em casa é vantagem. Se colocassem o Caporal, Angola se calhar teria um golo feito, ou se calhar empatávamos ou vencíamos o jogo, porque temos que respeitar o melhor momento do atleta, ok? Eu só manifesto aquilo que é justo. Então dá de César o que é de César, o miúdo está a jogar bem, coloca o miúdo a jogar.
não seria Depu nesta convocatória, ok? Então deu no que deu, não conseguiu dar nenhum passo, não mostrou nada, não jogou mesmo nada, e vocês podem ver, consoante os resumos, os highlights que nós estamos a ver, e o jogo, quem assistiu em direto não conseguiu ver o verdadeiro Depu, porque ele não tem números de jogo, como eu já havia dito. Ok? Zito Luvumbo está de parabéns, mostrou que é capaz, mostrou que tem realmente números de jogo. É o que eu manifesto. Jogadores com números de jogo são aqueles que vão fazer a diferença. Ok? Milson precisa acordar mais. Milson é um jogador que tecnicamente é muito forte, é rápido, ok? Ele sabe driblar, mas estava muito apagado no jogo. Mostrou algumas coisas, mas precisávamos mais. É um extremo, e extremo normalmente tem que chamar muita atenção ao percurso do jogo, assim como fez o Zito Luvumbo. Então, Milson, acordavas mais, porque precisávamos mais de ti do que deste, precisávamos mais, ok? Mbalanzola foi uma péssima escolha. É um jogador que não tem números de jogo na sua equipa lá na Itália e foi chamado à seleção nacional. Tá aí, deu no que deu. Fez um perigo, colocou uma bola oposta, mas mais uma vez mostrou que não é um ponta de lança que sabe jogar com a cabeça. Vocês viram o cruzamento que lhe foi feito, vou colocar agora na tela, vejam o cruzamento e vejam da forma que ele cabeceou. Angola sempre teve jogadores com capacidade de bola aérea acima da média, desde o Aquá, Manusho Gonçalves, Love Kabungula e o grande Flávio Amado, sempre souberam fazer golos de cabeça. Angola sempre foi a nossa marca em golos de cabeça, principalmente o Flávio Amado. Então, um cabeceamento desse para um avançado não se justifica. Trabalha muito pouco em bolas em alturas e cruzamentos. Ele merece ou deve trabalhar mais nesse aspecto, ok? Pedro Gonçalves, na minha opinião, devia estar fora da seleção nacional, uma vez que ele não conseguiu dar o passo que merecia dar ou que devia dar para a nossa nação. Tem que estar fora da seleção nacional. Sei que muitos vão estar contra, mas é a minha opinião. Um país sério que sabe o que é realmente o desporto, hoje seria o último jogo de Pedro Gonçalves. Não importa o que ele já fez no passado. Exemplo é o Ancelotti. Ancelotti fez muito pelo Real Madrid, mas na primeira vez que ele baixou, tiraram logo da equipa. Uma equipa merece ser mais ambiciosa, ok? Tanto que, exemplo, temos o nosso próprio presidente da FAF. É um presidente que no Interclube não teve vitórias. Quantos gira-bola ele teve? Acredito que nenhum gira-bola ele teve. Ou se teve apenas um. Ok? É alguém que não tem vitórias nas mãos. Precisamos de pessoas que têm fome de vitória. Seleção Nacional, FAF. Precisamos de pessoas capazes de fazer Angola ir avante. Assim como diz o nosso hino nacional, Angola avante e revolução. Ok? Então, é mais ou menos isso. Precisamos de pessoas capacitadas na matéria para que possam levar Angola avante. Ok? Pedro Gonçalves, na minha opinião, fora porque não conseguiu atingir o maior objetivo da seleção nacional. E se Angola continuar a optar em jogadores que não têm ritmos de jogo, no próximo CAN também não faremos nada. Porque África é um continente em que tem muitas seleções fortes e os jogadores africanos atuam nos grandes palcos europeus e jogam frequentemente, é que vão para a seleção nacional. Então, abrem o olho e pensem com a cabeça, ok? Pedro Gonçalves fora, tem muitos treinadores com capacidade de colocar a seleção onde devia estar. Olhar mais para os melhores jogadores do gira-bola. Melhores jogadores do gira-bola, o campeonato nacional, os melhores têm que estar na seleção nacional. É isso que Angola precisa, ok? Porque eles têm números de jogo, eles têm rodagem, não comparando a Europa, mas eles têm e mostram que são capazes de fazer a diferença. Então é mais ou menos isso, ok? Então, pessoal, fiquem com os vídeos da seleção nacional. Temos mais um jogo contra as Ilhas Maurícias. Mesmo que vencer, não dará nada, já perdemos, infelizmente. Aqui só teremos olhos para o CAN e espero que Angola tenha os melhores jogadores de volta, como Mabululu e Gelson Dalla e outros que não me lembro do nome, mas os Chico Banzas e outros mereciam estar na seleção nacional, mas infelizmente por forças maiores não tiveram lá. Então, pessoal, fiquem com esse vídeo e não se esqueçam, comentem, partilhem, se inscrevam no meu canal e estamos juntos. Let's go!